Então vamos aí para mais um conteúdo. A gente vai dar continuidade à parte de eletrostática. A gente vai falar hoje, dentro do conteúdo de força elétrica, a gente vai falar hoje sobre a lei de Coulomb. Como seria a lei de Coulomb, mas obedece aos princípios da eletrostática. Então a gente precisa lembrar que princípios seriam esses. A gente viu que quando a gente tiver cargas, deixa eu colocar aqui um apontador laser, pronto. Quando a gente tiver cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. Quando elas tiverem sinais diferentes, elas vão se atrair. Então, sinais diferentes, aqui vai ter uma atração. Sinais iguais, vai haver uma repulsão. Então, vai haver uma força que está repelindo quando tiver igual e uma força que está atraindo quando for diferente. Então, esse sinal de negativo é só para representar que essa força é contrária a essa força. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Então, é isso que a lei de Coulomb vai nos dizer. A lei de Coulomb, ela vai calcular qual é essa quantidade de força. Antes a gente sabia que existia uma força, mas e aí, quanto é que vale cada uma dessas forças? Então, isso é o que eu vou fazer com a lei de Coulomb, usando essa ideia de cargas de sinais opostos se atraindo e cargas de sinais iguais se repelindo. Qual é a quantidade de força? Coulomb ele fez um experimento e ele utilizou que hoje a gente conhece como balanço de torção. Ele demonstrou experimentalmente que a força eletrostática entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Matematicamente, a gente escreve dessa forma. Essa força aqui, ó, elas são iguais, só que só os sinais são diferentes. Essa força é igual a uma constante eletrostática que vai depender do meio. A gente vai considerar nesse caso, a gente vai considerar que essa constante ela vale 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado. A gente vai usar isso aqui, ó, 9 vezes 10 a 9. Esse é o valor, sempre vai ser o valor dessa constante, porque a gente vai trabalhar, na maioria dos casos, no vácuo. Não, vocês não vão precisar usar essa constante em outro meio, a gente vai usar no vácuo. Vezes um valor de uma carga, pode ser o valor dessa, vezes o valor da outra carga, por exemplo, pode ser essa outra, dividido pela distância entre elas, no caso é a distância ao quadrado. Ele também observou algumas características em relação à distância. Então, a distância D, ele vai ter uma força, no caso aqui duas cargas de sinais iguais, vai ter aqui uma força para lá e uma força para lá, de repulsão. Para uma distância D, a força ela vale essa fórmula que a gente acabou de ver no slide passado. Se eu aumentar essa distância, se a distância for 2D, essa força ela vai diminuir. Então, o valor da carga já vai ser o valor da distância, como é 2D, 2D ao quadrado vai dar 4 e D ao quadrado, né? Então, aqui a força ela já vai diminuir. Por quê? Porque a força ela vai ser dividida por 4. Vamos analisar como ficaria num gráfico essa questão da distância. Então a gente tem aqui, quando a distância for igual a D, a força ela vai ser F. Quando a distância for 2D, a força ela vai cair e ela vai ser dividida por 4. Quando a distância for 3D, essa força vai cair ainda mais, vai ser dividida por 9. Quando a distância for 4D, vai ser dividida por 16. Então a gente conclui que quanto maior a distância, menor será a força. Então a força está caindo quando a distância está aumentando. A gente conclui também, então, que se a distância ela for infinita, a força ela vai ser zero. Então, quanto maior
for a distância, menor vai ser a força. Então a gente conclui com isso. Então vai ter um segundo vídeo, só mesmo para complemento, para demonstração sobre essa questão da força. Então assistam lá o segundo vídeo também.